E aí, gente, sou Daniel Sherman, esse é o Guitarra para Todos. Bom, hoje vai ser algo direcionado para os iniciantes, tá bom? Vou ser bem direto para a gente não perder muito tempo. A gente tem então a guitarra. O primeiro passo é conhecer o instrumento. E conhecer o instrumento significa saber o nome de cada parte do instrumento. Então, eu não vou demorar muito para explicar isso daqui, porque isso é algo que com o tempo vai se acostumando com os nomes aí das partes da guitarra. Mas a gente tem aqui a mão do braço, né? A guitarra é dividida em duas partes: o braço e o corpo, né? Aqui no braço a gente tem a mão do braço e onde estão essas engrenagens que são chamadas tarraxas, que é onde a gente aperta e afina as cordas. Depois a gente tem a pestana, que é esse pedaço de plástico ou de osso ou de metal, depende do tipo de guitarra. Depois a gente tem aqui no braço esses filetes de metais aqui também, que são chamados de trastes, que dividem em casas aqui no espaçamento milimétrico que é preciso medir para poder seguir exatamente o padrão de afinação para soar a nota de acordo com a pressão dos dedos aqui na casa. Depois a gente vem para o corpo da guitarra, né? Que aqui a gente tem os captadores, que é uma espécie de microfone, que ele gera um campo magnético. Quando a corda vibra, né? Esse campo magnético capta esse som da corda e passa pelo sistema eletrônico, né? E vai até a caixa de som. Depois a gente tem aqui o seletor de captador, né? No caso, cada chavinha dessa aqui, cada posição dessa vai selecionar uma configuração de captação. Depois a gente tem a ponte, tá? Que é por onde as cordas saem do corpo para se ligar até o braço. E esse aqui é um cordal. Como no caso essa é uma guitarra semiacústica, ela é oca por dentro, então a madeira dela é um pouquinho mais suave, né? Um pouquinho mais delicada. Então esse cordal serve para dar mais sustentação à pressão, à tensão das cordas. E aqui a gente tem os controles dos captadores de volume, né? E de tonalidade. Ok? E aqui o jack de entrada, que é onde vai o cabo, que normalmente o padrão é P10, tá? Que é a espessura dele que vai nas caixas de sons aí, nos amplificadores. Bom, gente, então essa é a guitarra. Postura de tocar. Eu, no caso, estou sentado um pouquinho mais à beira aqui desse meu banco, para a guitarra ficar mais ou menos perto de onde começa a perna aqui no início da coxa, tá legal? Por isso que ela tem essa dobrinha aqui que é para encaixar na perna, tá? A mão direita, o antebraço fica mais ou menos bem aqui assim, ó, pela metade quase, enfim, um pouquinho mais acima da metade. Eu posiciono ele mais ou menos nessa região aqui do corpo, para minha mão ficar nessa região central aqui dos captadores. A mão direita, o polegar, ele se mantém aqui nessa posição para quem está começando, obviamente. Depois vocês vão perceber que quando eu começo a tocar para valer assim, o meu polegar ele vai mais para cima. Mas para quem está começando, tem que manter o polegar nessa região aqui, sem elevar muito e sem descer muito, e sem deixar ele deitado também aqui com a mão fechada. Aqui, ó, para dar sustentação. Ok, gente. E os dedos, a gente vai utilizar sempre a ponta dos dedos. Então tem que tentar manter o máximo possível das falanges dos dedos dobradas para poder tocar com a ponta dos dedos. Bom, essa é a parte bem basicona aí para quem está começando. Agora aqui eu tenho as cordas. Esse desenho de braço é como se estivesse vendo a guitarra assim, ó, de cabeça para baixo, em que a primeira corda está em cima e a sexta embaixo, tá? Então a primeira corda é essa daqui, a gente conta de baixo para cima, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda, tá? Muito simples, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Cada corda recebe um nome de uma nota musical, porque ela é afinada de acordo com esse nome dessa nota musical. E aqui já está no sistema de cifra, em que cada nota musical recebe uma letra para definir a sua escrita aí de uma maneira mais popular, digamos assim, sem ser através da partitura. Bom, o Dó é a letra C, o Ré é o D, o Mi o E, o Fá o F, o Sol o G, o Lá o A, o Si o B. De tanto que a gente vai falar nas aulas aí, de tanto que você vai ver nos materiais, vai acostumar com essa leitura. Ok? Então as cordas recebem os seguintes nomes, começando da primeira corda: Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Voltando aqui, a primeira corda é Mi, segunda é Si, segunda é Si, terceira Sol,
quarta Ré, quinta Lá e sexta Mi, ok? Também isso é algo que vai ser bem recorrente aí nos materiais e você vai ser forçado a memorizar esses nomes aqui. A gente vai trabalhar a primeira técnica básica, que é a palhetada aqui. No caso, eu vou trabalhar só palhetada para baixo. Esse é o símbolo da palheta quando a gente toca tudo para baixo, assim, ó, dessa forma. Tá bom? E depois a técnica da palhetada alternada, em que é uma para baixo e uma para cima. Uma para baixo e uma para cima. A gente vai trabalhar corda por corda, usando a semínima, que ela tem um valor de um tempo. Vamos associar nesse começo esse valor de um tempo como se fosse um segundo. Cada figura dessa aqui, que é a semínima, ela vai durar por volta de um segundo. Pensem assim, que é uma maneira um pouco mais simples de entender. Não é o mais correto de se falar, mas para quem está começando é difícil de entender os termos técnicos da música. Então eu uso essa analogia com o ponteiro do segundo. Então cada vez que o segundo desce, esse tempo, esse período entre essa posição do ponteiro e a próxima, é o período de tempo da semínima. Então vai ficar 1, 2, 3, 4 e por aí e assim por diante. Bom, gente, a gente vai pegar a palheta e vai posicionar em cima do indicador. Opa, voou aqui, tá viva. Em cima do indicador, e o polegar vem e pressiona a palheta, e assim formando uma pinça e pressionando a palheta para ela não cair. E assim fazer a palhetada. A gente vai começar primeiro só com a mão direita. Então a mão direita, ela vai fazer a seguinte palhetada: 4 palhetadas para baixo, seguindo ciclos de 4 semínimas, 4 segundos para cada corda, digamos assim, né? Então, começando aqui na sexta corda, que é a Mi, a gente vai fazer 4 palhetadas para baixo. Eu vou ligar o metrônomo para ser o nosso parâmetro. Perceba que o primeiro tempo, ó, ele tem um som diferente. Então, vamos lá. Seguindo esse padrão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trocou. 2, 3. Trocou. 2, 3, 4. Trocou. 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 Agora sobe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Essa foi com palhetadas somente para baixo. Agora vamos fazer com palhetada alternada. Mesmo procedimento, tá? Só que agora uma palhetada para baixo e uma para cima. Seguindo o nosso metrônomo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alternando sempre. Aí subiu. 2, 3, 4. Outra corda. Próxima. E próxima. E volta para a sexta corda, que é a corda Mi. Ok? Bom, gente, esse exercício é muito básico, é para quem ainda realmente está começando e é para começar a ter um pouco de coordenação motora aqui com a mão direita. Eu sei que agora esse próximo passo é um pouquinho mais difícil, mas vamos tentar, né? A gente vai associar agora esses tempos que a gente tocou aqui, esses 4 tempos, para cada dedo. Então, cada dedo aqui da mão esquerda que a gente vai digitar, vamos começar aqui da sexta corda, né, para seguir o caminho que a gente fez. Para cada palhetada eu vou colocar um dedo para cada casa. Então, dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3 e dedo 4 na casa 4, usando a ponta dos dedos, tá legal? Aqui, né, com o polegar posicionado dessa forma aqui. Bom, então vou seguir de novo aqui o nosso metrônomo e você vai observar e vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma questão de prática, tá? Repita, repita, repita até chegar uma hora que vai sair, tá legal? Então agora, associando a mão esquerda à mão direita, usando sempre a ponta dos dedos, curvando os dedos, como se fosse uma garra de uma águia. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Primeiro tudo para baixo, palhetada tudo para baixo. Percebe que eu estou usando a ponta do dedo. Como são 4 dedos, dá certinho com o nosso sisteminha da semínima. Um dedo por tempo. 1, 2, 3, 4. Palhetada tudo para baixo, agora sobe. Continua subindo. Continua subindo. E continua subindo. 1, 2, 3, 4. Ok?
E agora com a palhetada alternada, o mesmo procedimento, só que agora palhetadas alternadas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora sobe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Ok, gente? Então, é um exercício muito básico, muito simples, porém ele é difícil para quem está começando. Tá legal? Não vou negar isso daí. Mas se tiver persistência, se trabalhar bem essa questão da postura dos dedos e ir forçando dia após dia, isso vai dar um resultado muito bom para técnicas futuras, né? Porque vai estar obedecendo aí a ordem dos dedos bonitinha, postura de dedo, curvando os dedos, tocando com a ponta dos dedos, mantendo o polegar aqui atrás sem subir, né? Não deixa ele aparecer aqui em cima, tá? E aqui a postura também da mão direita, né? Mantendo aqui sempre nessa região central aqui. Claro que cada região tem um som diferente aqui para a palheta, mas assim, é legal no começo fazer nessa região central aqui. Tá legal, gente? Bom, esse vídeo foi bem para iniciante, então eu espero que ajude aqueles que realmente querem aprender a tocar guitarra a começar a trilhar por esse caminho. Tá legal? Eu não tinha esquecido de vocês não, os iniciantes, né? Então tamo aí para todos, já que guitarra é para todos, ok, gente? Então eu sou Daniel Sherman, sou Guitarra para Todos, aula específica para você iniciante. Tchau, tchau, tchau!